A paz do Senhor, meus irmãos, estamos direto do Departamento de Comunicação da Assembleia de Deus em Upanema, Rio Grande do Norte, para mais um programa EBD em Ação, programa todos os sábados a partir das 14 horas, 2 horas da tarde. Nós temos esse encontro marcado com você e você tem esse encontro marcado com a gente. Você que ama o estudo sistemático da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós estudamos e debatemos nesse programa o assunto posterior do domingo da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Nós transmitimos esse programa ao vivo através da ADU TV no YouTube, também pela web rádio ADU Upanema. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, é só se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para todas as notificações. Também quando tivermos ao vivo, você compartilha, faz o joinha, o ok lá, o like, tá bom? É importante para a gente e para que o YouTube identifique que esse programa está sendo bem aceito por você, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para todas as notificações, para quando nós estivermos ao vivo, você ser notificado pelo YouTube. E se você ainda não baixou o aplicativo da Web Rádio, é só você baixar. Está disponível tanto para o sistema iOS e também para o sistema Android. É só você pesquisar no seu celular, Web Rádio ADU Upanema, baixa o aplicativo, você vai ouvir os mais belos louvores e também a nossa programação ao vivo, tá certo assim? Deixa eu falar nessa câmera aqui, quero fazer um convite especial para todos vocês, toda a Igreja do Senhor, aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical. Tanto aqui no Templo Central, como também na Congregação Monte Oreb, lá no bairro Pegas, dirigida pelo presbítero Francisco Gondim de Araújo. Nós temos classes para todas as faixas etárias, aqui no Templo Central. Desde o bebê até o ancião, nós temos classes, repito, para todas as faixas etárias, todas as faixas. Nós funcionamos 2 salas lá na escola evangélica, a classe de jovens e a classe dos adolescentes, e as demais salas funcionam aqui no Templo Central, certo? Departamento infantil aqui no anexo e as classes de adultos aí na nave da igreja. Então você que ainda não participa da escola dominical, você é nosso convidado especial para participar e aprender cada dia mais a palavra do Senhor. Se você mora nas mediações do bairro Pegas, lá tem a Congregação Monte Oreb também, todos os domingos a partir das 9 horas, Escola Bíblica Dominical, também classe para todas as faixas etárias. Se você não participa, deve participar também para aprender a palavra do Senhor. Lembrando que a Escola Bíblica Dominical, ela funciona lá no Monte Oreb, funciona lá na congregação, no Colégio Maria Gorete, tá certo? Por conta da reforma que está tendo lá na congregação. Então foi transferida para a Escola Maria Gorete, a Escola Bíblica Dominical, só nos domingos. Os dias de cultos foi transferida, como você sabe já, para um prédio próximo lá à congregação, tá certo? Assim, um grande abraço a todos os irmãos aí na congregação do Monte Oreb, lá no bairro Pegas, tá certo assim? Nós estamos estudando, irmãos, deixa eu mostrar aqui a Lenay que está no nosso estudo, está sendo nosso master hoje. Nós estamos estudando sobre corpo, alma e espírito, certo? Nesse 4º trimestre de 2025, com o subtema a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E nesse trimestre, irmãos, nós temos o comentarista pastor Silas Queiroz, que é um pastor renomado já, um pastor escritor da nossa CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. É um dos nossos escritores e ele é o comentarista desse 4º trimestre. Só relembrando a vocês que essa lição é a lição de adultos, certo? Mas cada faixa etária nós temos um assunto específico para cada faixa etária. E nós estamos estudando sobre o corpo, alma e espírito. Nos domingos passados, no Templo Central, na Escola Bíblica Dominical, e nos sábados passados, aqui nesse programa, nós estudamos sobre o corpo. E hoje nós vamos abrir
vou dizer assim, abrir o debate, né, sobre a alma, tá certo assim? Nós vamos estudar hoje sobre, na quinta lição, nesse domingo, né, a alma, a natureza imaterial do ser humano, tá bom assim? Deixa eu só fazer um lembrete a você, antes da gente começar aqui nosso debate. Hoje o programa está sendo gravado por conta de uma necessidade que nossos comentaristas não poderão estar no sábado, tá bom? Então nós estamos gravando o programa, não terá o chat ao vivo, irmãos, infelizmente por conta da gravação, tá certo? Não teremos, pedimos desculpa aos irmãos, mas isso não impede de vocês comentarem lá no chat, comentarem sobre o programa, sobre o que está sendo debatido aqui, tá certo assim? Então você pode debater, a gente vê depois e responde a você também depois, tá certo assim? Mariberto, deixa eu apresentar o senhor, né? Pai, senhor Mariberto, ele é o nosso diretor do departamento de ensino, nossa igreja, segundo vice-presidente da nossa igreja também, do Tempo Central, presbítero da igreja. Pai do senhor Mariberto, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Pai do senhor, irmão Josadac, demais companheiros aqui presentes, demais amados irmãos aqui presentes, nosso pastor Oliveira, por motivo reconhecível, não pôde se fazer presente, o evangelista Erivan também, não pôde se fazer presente por motivo reconhecível, e queremos agradecer a Deus por estarmos aqui, de pé, fazendo a obra do Senhor, e agradecemos ao nosso pastor Oliveira, a confiança que ele tem nos dado de estarmos aqui, certo? Também a diretoria da igreja, o ministério da igreja e a igreja do Senhor. E agradecemos também por você, meu direto amigo, rádio ouvinte e telespectador, estar à escuta deste maravilhoso programa. Muito bem. Vamos para a lição, irmão Herberto? Amém. Vamos para a lição. Repetindo aqui o tema, irmãos. A alma, a natureza imaterial do ser humano. É imaterial, irmãos, porque não podem apalpar, né? Sim, Herberto? Isso. Não podem apalpar. É imaterial, mas existe, né? A alma vivente. Texto áureo diz assim: e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, versículo 28. Verdade prática diz assim: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de paz, de alegria e paz. Cuidar da alma, né? Nós vamos fazer leitura bíblica em classe nesse momento. Está em Gênesis capítulo 1, certo? Você que está em casa nos acompanhando, se quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar na sua lição, você que fique à vontade aí. Se não tiver Bíblia e nem lição, nós vamos colocar no rodapé da sua TV aí, do seu celular, os versículos e também aqui na nossa TV para você que nos acompanha. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. E depois Mateus capítulo 10, versículo 28. Tá certo assim? É bem salteado, porque nós vamos precisar desses versículos com base no tema da nossa lição. Então, o comentarista salteou alguns versículos. Só repetindo, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, depois Gênesis capítulo 15, até o versículo... Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o 17, depois Mateus capítulo 10, versículo 28. Tá certo assim? Amém. O senhor... ler. Posso ler? Pode. Bem, o Herberto está me autorizando a ler. Não sei se dá para Helenay pegou aí, Helenay. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu,
e sobre todo animal que se move sobre a terra. Você vai olhar para Gênesis, agora capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore da ciência do conhecimento, ou seja, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está aí esse texto bíblico que nós vamos ter como base no nosso comentário nesse momento. Moriberto, eu convido o senhor para fazer uma oração por todos nós e aqueles que nos assistem e nos ouvem. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, meu Deus celestial, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade honrosa que nos dá de estarmos aqui presentes para fazermos a Tua obra. Pai, te agradecemos pela leitura da Tua palavra e abençoa cada ouvinte deste maravilhoso programa. É a minha, irmão Josadá, que estamos aqui, a todos que estão, meu Pai, neste momento, sintonizados a ouvir a Tua palavra. Abençoa os controlistas que estão conosco aqui na rádio, abençoa grandemente. E, enfim, a toda a Tua igreja, o ministério da Tua igreja e a diretoria, o nosso pastor e sua família. Abençoa cada um de nós e as nossas famílias, mais e mais. Em nome de Jesus, Pai, que nós te oramos, te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Muito obrigado, Moriberto. Muito obrigado à atenção de todos vocês. Moriberto, nós vamos falar hoje sobre a alma, né? Vamos abrir esse programa, né? Essa sequência. Nós falamos sobre o corpo e agora nós vamos, nessa sequência, vamos falar sobre a alma. E essa lição, Moriberto, e a todos que nos assistem e nos ouvem, essa lição convida-nos a aprofundar a compreensão bíblica sobre a alma humana, sua natureza imaterial, como falamos, né? Atributos e importância no relacionamento com Deus. Nós vivemos dias em que a ideologia materialista nega a existência da alma e sua responsabilidade moral, tornando esse ensino ainda mais urgente. Ensinar sobre a alma, Moriberto, é reafirmar a verdade de que fomos criados à imagem de Deus e chamados à santificação. Nessa lição, Moriberto, para os senhores que são os professores, nós temos pelo menos 3 objetivos. Eu gostaria aqui de repassar para os nossos irmãos que nos assistem e também informar vocês que é importante esses objetivos que os professores ou nós aqui vamos tentar completar ou repassar para vocês. Primeiro objetivo é fazer com que os alunos compreendam que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Segundo objetivo, demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. Terceiro objetivo, conscientizar da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos. Nós vemos, Moriberto, nas lições passadas que que é importante cuidar do corpo, a saúde do corpo, para que vá bem também a alma, né? E o corpo se alimenta com alimentos, né? Com alimentos terrestres, terrenos, né? E é importante você ter uma alimentação, uma atividade física para que você vá bem com o seu corpo.
A alma não. A alma, ela se alimenta, né, com a meditação da palavra de Deus, com hábitos santos e também com oração. Esse é o alimento da alma. Né? Assim? Muito bem, irmão Alberto. E nós vemos, irmão Alberto, na lição passada, ou na primeira lição, né? Na primeira lição que nós apresentamos aqui, vocês nos assistiram, né? Nós apresentamos um conceito preliminar da alma. Foi um rápido. Falamos num panorama rápido. Demonstramos aqui o seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criado à imagem de Deus. Nessa lição, irmão Alberto, nós buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Muito bem. Certo assim? Sim. Mas antes de eu passar ao senhor, né, eu fiz a lição, a leitura, né, e eu convido o senhor a fazer uma oração antes. Já orei, não? Já oramos, né? Já. Muito bem. Desculpe, meu Alberto. O senhor é um homem atento. Muito bem. Meu Alberto, vamos estudar sobre a alma? Amém. Já sobre a alma. E o primeiro tópico, nós falamos sobre os atributos da alma, né? E o primeiro subtópico fala de volta ao Gênesis, né? Que vai falar sobre a criação, né? Segundo subtópico, entre o espírito e o corpo. E o terceiro subtópico, a alma abatida. Quero passar para o senhor, para que o senhor nos fale um pouco sobre a alma nesse primeiro programa que nós falaremos sobre a alma, os atributos da alma. Muito Paz do bem. Senhor, Alberto. A paz do Senhor, meu Josadac. A paz do Senhor, meu direto amigo Radio 20. Estamos estudando aqui neste momento a lição de número 5, que será estudada domingo, certo? Podemos dizer amanhã, né? Domingo próximo. Isso. Dia 2 de novembro. O tema desta lição é a alma, a natureza imaterial do ser humano. É um assunto muito importante e que nós precisamos aprender. A alma, ela é definida como um ser imaterial, porque Deus fez o homem do pó da terra, como está lá no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, e formou o seu Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A diferença do ser humano para os animais, irmão Josadac, é que os animais não têm a alma que o homem tem. Deus ordenou que os animais fossem feitos, e assim foram criados, mas na feitura do homem, Deus disse: façamos. Usou o verbo fazer na primeira pessoa do plural, do presente, do indicativo. Façamos o homem à nossa imagem, certo? Conforme a nossa semelhança. E soprou em seus narizes o fôlego divino. Essa é a diferença. Esse fôlego divino que Deus soprou nas narinas do homem, ali foi inserido na vida do ser humano a alma e o espírito, certo? No momento em que o Senhor soprou no nariz do homem o fôlego de vida, então ali foi
colocado, digamos assim, o espírito e a alma. O homem é um ser, o ser humano é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação, certo? Autoconsciência e autodeterminação, isso caracteriza-o como o homem ser a imagem de Deus. Aí vejamos bem que Deus criou o homem, o ser humano, como representante dele, dando-lhe poder de governar sobre toda a criação, sobre toda a obra criada, certo? E Deus disse: encher a terra e sujeitai-a e dominai, como está lá no capítulo 1, versículo 28 de Gênesis. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então o homem, ele tinha esta capacidade de administrar, porque Deus foi quem deu ao homem esta capacidade, e de compreensão e de decisão moral, resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Quer dizer, isso tudo está na alma, porque a alma é onde está as faculdades, certo? Que são sentimentos ou emoções, razão ou intelecto, e outra faculdade importante na vida do ser humano, que é esse fator muito importante, certo? Que a gente admira a feitura de Deus na vida do ser humano com estas capacidades importantes, certo? Então, sentimento, vontade e intelecto. Quer dizer, a outra faculdade que Deus, ou seja, vamos dizer, colocou na alma do homem. O homem pensa, sente e age. Isso. Assim? Aí veja bem, como eu havia falado, que a primeira faculdade, quer dizer, a gente usa a primeira assim, mas ninguém sabe qual foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Mas as faculdades do homem são essas. As que eu já falei: sentimento, certo? Emoção. E a outra faculdade é intelecto, razão. E a outra é volição e vontade. Certo? Volição ou vontade. São três faculdades que estão na alma do homem. Livre-arbítrio, né? Então, o homem é diferente dos animais, porque os animais não têm essas faculdades. Os animais, eles se agem e se movimentam por instinto. Mas o homem tem a capacidade de raciocinar. Então, o homem foi feito à imagem de Deus, entendeu? Com essa capacidade de raciocinar e de pensar, certo? Então, são todos essas virtudes que estão na alma do ser humano, certo? Então, isto é o resultado do caráter consciente e autônomo da alma do homem. Então, com isto, o homem tem o poder de decidir. O homem tem o poder de discernir, certo? Quando Deus colocou no jardim do Éden, Deus disse-lhe: olha, de todo o fruto dessas árvores você pode comer, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela você comer, você vai morrer. Deus lhe ensinou. E ele decidiu comer.
por ele ter comido, então ele pecou, certo? Então, o culpado de tudo isso é o próprio homem, a gente pode ter a atenção em refletir, em ponderar acerca dos ensinos que Deus nos dá, para que nós obedeçamos a Deus, porque Deus só quer o nosso bem. Porque para o homem viver bem, viver em paz, viver em harmonia e ter paz consigo mesmo, é preciso que ele esteja dentro da vontade de Deus, entendeu? Então, isto é o que faz a diferença do homem para os animais. O homem é diferente dos animais porque o homem tem esta alma cujas faculdades, já mencionamos aqui, os animais não têm. Agora, podemos partir para o segundo subtópico. Entre o espírito e o corpo. A gente falou sobre o primeiro subtópico, que foi de volta ao Gênesis. Agora, o segundo subtópico. Entre o espírito e o corpo. Quer dizer, a alma, ela está no meio. Apesar dela ser muito ligada, intimamente ligada ao espírito, mas ela está entre o espírito e o corpo, a alma. A alma do homem é sua personalidade, o distintivo pessoal. Personalidade, ela é caracterizada assim pelas qualidades do caráter da pessoa. É que caracteriza o homem com personalidade X, diferenciando de outro ser humano que a personalidade dele já é um pouco diferente, entendeu? São qualidades boas que ficam na vida do homem que a gente chama de personalidade da pessoa. Aqueles traços que ficam marcados na vida do ser humano, a gente chama de personalidade, certo? O distintivo pessoal. Nós podemos ver aqui que para o homem ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Quer dizer, para o ser humano ter comunhão com Deus, o homem se serve, a alma do homem se serve do Espírito, porque o Espírito, meu Josadak, meu dileto rádio ouvinte, telespectador, a alma, ela para sentir-se com grande apoio, é preciso que ela esteja sempre, claro, como está, ligada ao Espírito. Então, o Espírito entra em comunhão com Deus e a alma é servida por esta comunhão do Espírito. Ela se sente bem, alegre, confortável. Por o Espírito ter comunhão com Deus. Agora, para que o Espírito tenha essa comunhão com Deus, é preciso que a alma busque o conhecimento de Deus através da sua palavra. É preciso que a alma esteja intrinsecamente ligada à palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. Com isto, o Espírito vai se alegrar e, claro, vai estar em comunhão com o nosso Deus. Quando Maria visitou Isabel, irmão Josadak, meu direto rádio ouvinte, teve um momento que Maria chegou a dizer, louvando a Deus, a minha alma engrandece ao Senhor. Lá em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quando a alma da pessoa, ela tem aquele intuito de glorificar a Deus, de magnificar a Deus, de engrandecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, o espírito consequentemente se alegra. Olha aí, Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque o espírito, ele responsabiliza-se, digamos assim, em adorar a Deus, porque ele fica em comunhão com Deus e a alma é beneficiada com isso, entendeu? E a alma, por estar entre o espírito e o corpo, a alma também, ela se serve do corpo. Como? A alma se comunica com os seres humanos através do corpo, dos órgãos do corpo. Quais órgãos? Da pele, dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da boca. Entendeu? A alma, ela se comunica com o ser humano através desses órgãos, da pele, dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da boca também, certo? Então a alma, eu aqui estou me comunicando com o irmão Josadac e a alma minha, através de quê? Do olho, dos olhos, da boca, dos gestos e assim por diante. Estes são os gestos sensoriais com os quais a alma se comunica com o semelhante, certo? Então, vejam bem. Então, o espírito fica entre a alma, aliás, a alma fica entre o espírito e o corpo, certo? Agora, a alma é quem busca a palavra, é quem lê a palavra, é quem nos leva a ler a palavra, certo? E a gente vê ainda mais aqui que pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito que se conecta com Deus. É o que eu já falei, o espírito está conectado com Deus, certo? Enquanto que o corpo se conecta com o mundo dos homens, certo? E a alma está ali, entre um e outro. O que Deus faz é muitíssimo importante, certo? O nosso Deus, tudo quanto Ele fez, foi maravilhosamente bom. Isso alegra a nossa alma e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelo feito que Ele tem feito, que tem sido maravilosíssimo, os feitos dele, viu? E a alma batida, meu Beto? A alma batida. A gente vê aqui que os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42. Você vê, Salmo 42, versículo 5, a gente pede aqui ao irmão para colocar, Salmo 42, versículo 5. Você vê bem o que o salmista diz aqui, ó. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Ele aqui não está exercendo uma função de monólogo. Monólogo é a pessoa conversar só. Você pode até observar assim, ao nós lermos o versículo, ele está conversando só. Mas não é simplesmente só por conversar. Porque está doente, depressivo e outra coisa mais, e outras coisas mais. Mas não é isso. Aqui ele está chamando a si mesmo a atenção, dizendo a si próprio, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Pode continuar. Espera em Deus, olha aí. Ele chama a alma dele, adverte a alma dele a esperar em Deus. Ele diz, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Isso é muito bonito. Então ele chama a alma dele, porque a alma é o ser imaterial que está entre o espírito e o corpo. Isso é muito importante, repito, viu? Amém. Amém. Muito obrigado, Mano Beto, por esse primeiro... E o senhor terminou
no tempo. Vamos logo para o segundo tópico, meu Bebeto? Vamos. Para o segundo tópico, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. O primeiro subtópico fala sobre a distinção de substâncias. O segundo subtópico sobre a imaterialidade e responsabilidade pessoal. E o terceiro subtópico sobre o materialismo e teologia. Muito bem. Irmão Josadak, meu direto rádio ouvinte, telespectador, a gente vê aqui nesse segundo tópico a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Quer dizer, a alma, ela não morre. Não morre. Agora, o primeiro subtópico nos diz distinção de substâncias. A gente vê aqui no texto áureo, em Mateus capítulo 10, versículo 28, que o nosso irmão Josadak já leu aqui, certo? Essa parte aqui que também é muito importante. E não tem mais... Pode ler. Olha aí, e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Pois é. Então, aqui é uma frase ou um verbo que está no imperativo negativo. Não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Porque a alma, ela é imortal. Ela é imortal, não morre. E dizem, temei, aqui é o verbo está no imperativo afirmativo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Entendeu? A alma e o corpo. Quer dizer, a alma e o corpo, ela pode ser... o destino dela e do corpo ser o inferno. Como? Se a pessoa desobedecer a Deus e morrer na desobediência a Deus. Aí então, não é Deus, vamos dizer assim, Deus coloca nesse lugar terrível, não é pela vontade de Deus, não. Deus é amor. Mas foi porque a pessoa decidiu-se. Certo? Agora, assim como nós, crentes em Jesus, vamos receber um corpo glorioso, irmão Josadak, e a nossa alma, nosso espírito vão para o paraíso, para o céu, e vão gozar eternamente alegria e paz no Espírito Santo. A alma, o corpo daqueles que morreram em desobediência a Deus, decidiram-se ficar nesse estado aí, nessa condição aí, e receberem por posse, por herdade, o inferno, que é uma tristeza. Eles vão receber um corpo preparado para sofrer eternamente, entendeu? Porque esse corpo que o ser humano está, ele chegando no inferno, ele não resiste nada, ele se acaba, dilacera-se todo. Mas deduzimos que essas pessoas receberão um corpo preparado para sofrer eternamente. Eternamente. E diz a Bíblia que lá o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Entendeu? E é preciso que a pessoa se livre desse mal. Se livre desse mal. Porque Deus não quer que o homem vá para esse lugar terrível. Agora, a alma, alguém pode até perguntar-nos, mas quem vai para o inferno é a alma ou o espírito do homem? Quando a Bíblia diz a alma ou o espírito, a gente vai ler aqui 12, bota aí, meu amado, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, olha aí. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Entendeu? Quando a pessoa obedece a Deus, recebe o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, ele vai para o céu. O espírito dele, quando diz o espírito,
Volte a Deus, que o Deus não fala na alma. Você não viu falando na alma, e nem ouviu eu ler aqui alma. Mas quando diz o Espírito, a alma está aí. Em muitos lugares da Bíblia, quando é mencionado Espírito e não menciona a alma, mas a alma está ali. É inseparável. É inseparável. Quando também fala em alma e não fala no Espírito, o Espírito está ali também. É porque no hebraico há uma, vamos dizer assim, uma junção, uma união tão grande que apresenta só um. Falando no Espírito, a alma está ali. E falando na alma, o Espírito está ali também. Agora, já na linguagem do grego, ele distingue alma e Espírito. Não significa dizer que no hebraico só fala em um, não tem o outro, não. Tem os dois, alma e Espírito. Mas o grego fala sobre Espírito e alma. E se você analisar na Bíblia, lendo toda a Bíblia, isso é mais essa parte da linguagem assim, mais distintiva, alma e Espírito, é no Novo Testamento. Você vê mais isto. Mas, tanto no hebraico como no grego, é alma e Espírito, tem os dois. Entendeu? Quando você lê a Bíblia Sagrada, você descobre isso. Você vê Tiago, capítulo 2, versículo 26. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Bota aí. Ó. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não falo em alma aí, mas a alma está aí. A alma está aí. Agora você busca lá, meu amado, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Bota aí. Ó, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí falam que alma, mas o Espírito está aí. O Espírito está aí. Porque o fôlego divino, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o quê? Em suas narinas o quê? O fôlego de vida. O fôlego de vida, o que é o fôlego de vida? Alma e Espírito. Entendeu? Alma e Espírito. A Bíblia, a palavra de Deus, é muito linda, entendeu? E eu glorifico a Deus por ela. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias, olha. Sempre abrangem ambas as substâncias, devido à sua inseparabilidade. Amém? Agora, a imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do aparecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas, materiais existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Olha, o marxista, ele valoriza mais, destaca mais o materialismo. Quando o marxismo, o irmão Josadak, fala materialismo ou material, ele fala que o homem é matéria. O homem morreu, acabou-se. Não tem mais consciência, não tem mais alma, não tem mais espírito. Esse aí é o marxista, é o materialista. Mas nós cremos na palavra de Deus, que ela é viva. E a gente vê aqui que depois da morte, o homem morreu com Cristo, ele vai para o paraíso, vai para o céu. Porém, ele morrendo sem Cristo, vai sofrer eternamente. A Bíblia fala a respeito do rico de Lázaro. O rico morreu, veio para o Hades. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico, estando no Hades,
ergueu os olhos, ele tinha morrido. Ergueu os olhos e viu para Abraão e Lázaro no seu seio, tinha morrido. O que a alma dele estava lá, o espírito dele estava lá. Como também o espírito de Lázaro, a alma de Lázaro estava no paraíso, foi para o paraíso. Ele estava no seio de Abraão. Depois Jesus foi lá, quando morreu, ressuscitou e foi lá e tirou do bom lugar as almas e transportou do bom lugar para o paraíso. A alma e o espírito, entendeu? E eles estão repousando lá. O que nós estamos querendo dizer é que a antropologia, ela nega a existência do espírito e da alma depois da morte. Não, mas não, essa negação do materialismo aí, da antropologia, é refutada. A gente não aceita. O que nós aceitamos é o que a palavra de Deus nos diz. O homem, o ser humano, depois da morte, ele continua com a alma. A alma é o quê? Que nós estamos estudando aqui, imortal. A alma é um ser imaterial. Não é um ser material, a alma. E é um ser imortal. E, além de ser imaterial, é imortal. Isso é muito maravilhoso. Porém, por isso que é bom que nós estejamos ouvindo a palavra, estudando a palavra, meditando a palavra. Essa teologia, essa ideologia ateísta de ateu, que não crê na alma e no espírito, crê somente que o homem é material e pronto, isso é uma ideologia de ateu, de ateia. Então, eles negam a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural. Já pensou? O mal é estrutural. Eles acham que o mal que hoje assola, que campeia uma sociedade, é culpa dos governantes apenas. É culpa da sociedade. Quer dizer, querendo tirar a culpa individual do ser humano. Não, ninguém pode fazer isso, não. O homem, ele precisa arrepender-se, certo? E vir a Jesus pedindo-lhe perdão, consertando-se. Mas os ateus, eles acham que a culpa é da sociedade, é dos governos, e a humanidade não tem culpa com nada, não. Não tem pecado, não. O pecado é desse pessoal. E se a culpa for da sociedade? A sociedade é composta por quem? Por homens. Mas todo homem pecou e precisa de um reconciliador, de um restaurador. E restaurador, ele é misericordioso, é bondoso. É Jesus. O homem vindo a ele, o ser humano vindo a ele, seja ele o que for, confessando ao Senhor os seus pecados, pedindo-lhe perdão, Jesus está pronto a perdoá-lo e salvá-lo. Lá em Atos 4:12 diz que debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só no nome de Jesus. Só no nome de Jesus. Mas hoje as pessoas, os materialistas, os ateus, com essa ideologia, eles prometem soluções absolutas para os problemas do homem. Por meio de quê? De doutrinas sociais, de políticas ou econômicas, certo? Incorre no mesmo erro. No mesmo erro. E é como eu já disse, porque não há outro Salvador senão Jesus. O Salvador é Jesus. É o homem via Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e precisam do Senhor Jesus. E o materialismo e teologia? Aqui nós vemos, meus amados, que a visão materialista da natureza humana, além das questões políticas ideológicas, afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortodoxia, isto é, a prática correta. Entendeu? É preciso que nós
conheçamos a palavra de Deus na sua essência, entendeu? Para que nós não andemos por cabeça de ninguém. Porque alguém que prega teologia X, mas não tem nada de teologia ortodoxa. E é preciso que nós conheçamos a verdadeira teologia, entendeu? Para que nós saibamos estar, para que nós saibamos estar mediante esses problemas, ou essas questões, ou essas ideologias, e nós sobressairmos mediante isto. E colocarmos a palavra de Deus ali e refutar aquilo que não condiz com a palavra de Deus. É preciso que nós conheçamos profundamente o significado do que diz a palavra de Deus na sua essência. Puxando, Beber. Materialismo e teologia, ok? Pronto. Eu vou deixar o senhor... Estamos aqui, irmão Jodaque, me dê licença. Estamos aqui resumindo o máximo. Isso, muito certo? Para a gente... Deixa e domingo, se alguém quiser vir, a escola dominical venha. Aí o debate é maior. Deixa o senhor tomar um pouquinho d'água enquanto eu faço um convite aqui a todos os irmãos que nos assistem e nos ouvem. Irmãos, quero fazer o convite a você para participar todos os domingos a partir das 9 horas da Escola Bíblica Dominical, tá certo? No Templo Central e também lá na congregação do Monte Oreb. Nós temos classes para todas as faixas etárias e cada faixa etária nós temos também um tema específico para cada sala, para cada faixa etária. Nesse caso aqui nós estudamos o tema ou a lição da classe de adultos, mas já a partir dos jovens até os bebês, cada faixa etária tem um tema específico para cada idade, tá certo assim? Deixa eu fazer outro convite a você aqui. Nós vamos realizar dia 8 do próximo mês, dia 8 de novembro, o encontro de bandas ali na praça de evento. Esse encontro de banda será de responsabilidade do nosso departamento de comunicação, o DECOM aqui do Templo Central, e nós temos convidado nossas bandas aqui da zona urbana e também da zona rural estará participando desse evento, como também uma banda convidada de Mossoró, da cidade de Mossoró. Então, vocês já perceberam, desde ontem nós estamos postando no Instagram do Departamento de Comunicação do DECOM a banda confirmada para esse evento do dia 8, tá certo? Então, já fica o nosso convite aqui a você, para você ficar já atenado do evento dia 8, aqui na praça de evento, dia 8 de novembro, será um sábado. Nesse evento, em Encontro de Banda, nós vamos vender lanches lá, sanduíche, açaí, água mineral, batata frita e outras variedades. Então, será ali uma praça de alimentação, enquanto as bandas estarão louvando o nome do Senhor. Temos confirmado já 7 bandas, tanto aqui da nossa cidade como na cidade de Mossoró. Então, já fica o convite aqui mais uma vez para você participar e ficar atenado. Tá bom assim? Mas, Bertão, para o último e terceiro tópico. Isso. A alma renovada e submissa a Deus. Muito bem. Né? O primeiro subtópico fala sobre a identificação e edificação e saúde. E o segundo tópico, temos 2 subtópicos apenas, a purificação e renovação. Norberto. Amém. Muito obrigado, Jodaque. Vamos partir aqui para o terceiro tópico, o último tópico. A alma renovada e submissa a Deus. É muito importante, né? A alma renovada e submissa a Deus. O primeiro subtópico nos diz edificação e saúde. A gente pode ver aqui que a estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos de nossa alma. Olha aí. A estabilidade da nossa alma, irmão Josadak, da nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como
cuidamos de nossa alma. A gente deve ter um cuidado muito importante pela nossa alma, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, certo? Acima de tudo, está com a nossa visão em Deus. A gente vê aqui que a oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. A ansiedade é um transtorno de dimensão global. Pega uma vasta área da vida do ser humano, deixando-a de modo arrasada. E para que o homem tenha a sua vida bem estabilizada, bem confortável, cheia de saúde, é preciso que ele ore a Deus e busque a Deus e coloque os benefícios de Deus acima de tudo. Você pode botar aí, meu amado, aqui na tela, Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. Amado irmão Elianai. Lucas capítulo 12. Olha, eu vou ler aqui para vocês. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Quer dizer, ele pediu ao mestre, a Jesus, para fazer isso. Mas olha o que Jesus diz. Mas ele disse, homem, Jesus disse para ele, homem, quem me pôs a mim por juiz o repartidor entre vós? Quer dizer, Jesus sendo o Senhor, ele pergunta-o, quem me pôs por juiz o repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos, quer dizer, protegei-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste da abundância do que possui, porque tem gente que só busca essas coisas, acima de tudo. Mas não é para se buscar essas coisas somente. Acima de tudo, não. Acima de tudo, buscar a Deus. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, com fartura, e arrazoava ele entre si, consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ixi, ele está ali, sabe, alegrando-se com isso. E disse, farei isto, ele falando para si mesmo, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores. E ali recolherei a todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, isso é um ensaio muito importante para ele. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, dizendo para si mesmo, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, olha o que Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Quer dizer, o homem luta, faz de tudo para conquistar coisas boas aqui na terra. Para ter uma vida estável aqui na terra. Achando que isso é tudo. É claro que a gente não vai dizer que é ruim. Mas, em primeiro lugar, Deus. Você tem que botar Deus acima de tudo. Você deve ter ansiedade por Deus. Aí você vai buscar essas outras coisas em segundo lugar. Não achando que isso é tudo. Certo? Mas tudo é Deus. Isso é você edificar sua própria vida, sua própria alma e tê-la em saúde. Certo? A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade. Tem gente que está ansioso, irmão Jodag, querendo conquistar uma coisa ou outra, aquilo ou aquilo mais. Mas para quê? Você acha que vai se sentir bem com isto? Você acha que você vai se sentir estabilizado? A sua alma vai se sentir estabilizada com isso? Você acha que isso vai confortar, vai encher sua alma de gozo e felicidade? O que enche a sua alma de gozo e felicidade é uma comunhão íntima, bem ligada com o nosso Deus.
Isso faz o homem feliz. Agora, a gente pode dizer, o que pode nos livrar disso aí? O que pode trazer uma alma bem solidificada, bem segura? É o que está lá em Filipenses 4 e 6. Bota aí, Filipenses 4 e 6. Depois, 1 de Pedro 5 e 7. Filipenses 4 e 6, ó. Ele aqui usa, mais uma vez, o verbo imperativo negativo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Não é para a gente ficar inquieto com coisa alguma aqui, não. Rapaz, eu queria isso aqui. Tem gente que sofre hoje, já pensando daqui a 1 ano, 2 anos, como é que vai ser. Ou se ele vai conquistar aqui daqui a 2 anos, não vai. Sofrendo já. Não fique inquieto por isso, não. Busque a Deus. Olha o que diz o apóstolo Pedro aqui na sua primeira epístola. 1 de Pedro 5,7. Olha aí. Veja o que é que Pedro diz aqui, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre quem? Sobre Jesus. Você está ansioso? Lance sobre Jesus a sua ansiedade. Porque ele, Jesus, tem cuidado de vós. Tem cuidado de nós. Entendeu? É isso que Deus quer. Deus quer lhe ajudar. Deus é um Deus compassivo, misericordioso, bondoso, benigno, que procura ajudar você. E você não quer, meu amado. Não faça isso, não. Busque a Deus. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos. Filipenses 4,7, olha aí. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus. Jesus chegou a dizer: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz externa, irmão Josadag, mas Jesus dá uma paz interior. O que vem de Deus é muito importante. Olhe, o que vem de Deus para a nossa vida, o que vem de Deus enche a nossa alma de gozo, de felicidade, de paz, de harmonia. Olha, nós temos irmãozinhos e irmãzinhas que moram em casinhas simples, que se você for lá e olhar, você fica um pouco assim, papai, já pensou? Mas ela é tão feliz, ele é tão feliz, porque Jesus preenche o vazio da sua alma. Muito bem. E aquilo, pode falar. Concluiu? Não, ainda tem mais. Pode concluir. E nos guia no caminho da sua verdade. É o Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também foi chamado em um corpo. Que corpo? Corpo de Cristo. A igreja do Senhor. E a paz de Deus, para a qual foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, quando a paz de Deus domina em nossos corações, a gente é agradecido. A gente agradece a Deus. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. A gente deve alimentar nossa mente com aquilo que edifica-nos. O que é que nos edifica? É a palavra de Deus. Olha, a gente sente piedade de muitos que não buscam ler a Bíblia. Não oram a Deus. Não só é orar quando vai dormir, não, que é importante quando vai dormir. Não é só orar quando vai se alimentar, não, que é importante também orar quando se alimentar, quando vai se alimentar. É importante orar quando vai se levantar, mas orar constantemente. Tem uma hora reservada para você orar. Tem uma hora reservada para ler a Bíblia, a palavra de Deus. Isso conforta a nossa alma.
A nossa alma, o nosso espírito precisa ser alimentado. Quando você não se alimenta de pão, literalmente falando, que o pão aqui, no sentido genérico, é carne, feijão, arroz, e as melhores comidas. Se você não se alimentar, adoece. Cai numa rede. Fica uma pessoa inerte, sem ação. Mas, quando você se alimenta, você toma novo impulso, você trabalha, você revigora-se. Mas se a alma da gente precisa também se alimentar da palavra de Deus. Quando você não se alimenta da palavra de Deus, não ora a Deus, não busca a Deus, você torna-se uma pessoa inerte, espiritualmente falando. Você está à mercê da vontade do inimigo. Você começa a se enveredar por caminhos tortuosos que só traz prejuízo para a sua alma, para o seu espírito. Você torna-se uma pessoa doente espiritualmente e atinge o seu físico. Quando você adoece espiritualmente, alma e espírito, atinge o corpo. E seu corpo fica cadavérico, às vezes. E busca médicos, psicólogos, psiquiatras, e nenhum soluciona o seu problema, porque só Jesus pode solucionar. Então, este ensino veio para nos ajudar. Salmos capítulo 1, verso 1. Bota aí, meu amado. Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem fica amarrado, seguro ali, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, certo? Mas antes, o versículo seguinte diz, antes ter o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oh, meu amado, como é bom servir a Deus. Segundo subtópico, purificação e renovação. Todo ser humano precisa ser purificado e ser renovado. Assim como, comumente, você que tem um transporte, tem uma bicicletinha, tem um animal que lhe serve, você sempre está dando banho, está lavando, e assim por diante, certo? Porque é seu, está produzindo. Assim somos nós. A gente tem que ter cuidado da nossa vida. É muito bom você tomar banho, lavar-se corporalmente, entendeu? Perfumar-se, vestir uma roupinha boa, isso é muito importante. Mas a melhor limpeza, a melhor purificação é a interior. É interior. E como é que você consegue isto? É através de Jesus, é através do Espírito Santo, é você entregar a sua vida ao Senhor. Aí você vai ter o Espírito Santo lhe purificando. A sua vida pode ser purificada pelo Espírito Santo e pela palavra. E pelo sangue de Jesus. Isto é nós falarmos sobre o cuidado da alma. Certo? A Bíblia nos adverte dos maus pensamentos. Devemos ter cuidado. Como está lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Vamos ver o que diz em Mateus 15, 19. Olha aí. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Às vezes o homem, quando eu digo homem, é o ser humano, preocupa-se, muito bem, deixa aí, preocupa-se em lavar as mãos antes de comer, para estar higienicamente limpo e não pegar micróbios na comida e ingerir a comida assim e tal. Então tem esse cuidado. Mas, meus amados, o que mais contamina o homem são essas coisas que foram mencionadas aí no versículo.
os pensamentos que estão no coração, prostituição, adultério, homicídio e outras coisas, são essas coisas que contaminam o homem. Mas se comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, não. Certo? A gente tem que ter cuidado para conhecer a essencialidade da vida de acordo com a palavra de Deus. Certo? Isso é muito importante. Por isso, meus amados, eu só tenho a agradecer a Deus pelo que Deus tem nos dado. Na conclusão, nos diz aqui, ó, o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Ó, bota aí 1 de João 1,7, meu amado. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, mas se andarmos na luz, quem é a luz? É Jesus. Como na luz ele está, Jesus está na luz. Aí temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque, meus amados, nós seres humanos estamos sujeitos a pecarmos, a falharmos. Mas não é o desejo nosso, não é a intenção nossa de estarmos pecando. Mas nós estamos andando na luz, como na luz Jesus está. Aí temos comunhão uns com os outros. Aí o sangue de Jesus vai nos purificando, nos limpando. E a gente continua feliz. Nós continuamos felizes com Jesus e vamos chegar no céu com Ele, com Jesus. Mas eu digo isso, não é me exaltando, não. Nem me gabando, nem me orgulhando, não. Não, Deus me livre. Eu digo isso simplesmente com humildade, porque Jesus está comigo, está com Monjosa, está com todos nós que estamos em Jesus. E queremos que você também seja agraciado com esta bênção de Deus. Receba esta mensagem. E estamos aqui nesse estudo da palavra de Deus, estudando esta lição em prol da escola dominical domingo próximo, dia 2 de novembro. A alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, como está lá em Mateus 10, 28. E a verdade prática nos diz, cuidar da alma é uma atitude fundamental, essencial, primordial para uma vida cristã estável. O que é estável? O que é estabilidade? Constante. Constante. E uma eternidade de alegria e paz. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue nos abençoando, meus amados irmãos, meus professores da Escola Dominical, meus amados e colegas, irmãos, professores da Escola Dominical, meu direto amigo rádio ouvinte. Muito obrigado. Deus nos abençoe mais. Amém, Marberto. Muito obrigado pela sua participação. Convido a você mais uma vez a participar da Escola Dominical todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. E as portas da nossa igreja estão abertas para a sua visita, né? E ficar participando, tá bom? Alberto, muito obrigado. Quero deixar as considerações do senhor e fazer o convite para o culto à noite, tá bom? Meus amados, nós só temos agradecer a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor Oliveira, pela confiança que ele tem nos dado. Repito, ele não está aqui por motivo reconhecível. Também nosso maior Ivan não está aqui por motivo reconhecível. E convidar você, meu dileto amigo, rádio ouvinte, telespectador, para vir à Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã aqui no Templo 7, certo? E também lá no Monte Oreb, mais precisamente na escola Professora Maria Gorete ali, onde está sendo realizado a Escola Bíblica Dominical, cujo dirigente é o presbítero Francisco Gondim, do trabalho do senhor ali. Você, pessoa evangélica, não evangélica, estão convidados para irem
quem mora naquelas imediações do Colégio Maria Gorete, e quem mora aqui também nas imediações aqui do templo da Igreja Sede da Assembleia de Deus aqui em Ipanema, é convidado, viu? Estão convidados. E à noite, domingo, será o grande culto de Santa Ceia. Será realizado às 18 horas, né? Culto de Santa Ceia. Todos os amados irmãos estão convidados para virem ceiar aqui com o Senhor no templo sede da Assembleia de Deus aqui em Ipanema. Nós só temos a agradecer a Deus por tudo. Muito bem. Queremos agradecer, meu Roberto, mais uma vez, sua participação, agradecer a todos que nos assistem e nos ouvem, fazer o convite para você estar mais uma vez com a gente próximo sábado, nesse canal, nesse horário, para você ouvir o ensino e o debate da palavra do Senhor. Meu Roberto, eu vou fazer uma oração, permite? Pode. Depois o Senhor dá a bênção apostólica, tá bom? Vamos orar por todos nós. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, por estar aqui te servindo, Senhor, aprenda da tua palavra, que esse programa possa servir, Senhor, de ensino, de alicerce para a nossa vida espiritual, ó Pai. Continua abençoando todos nós, aqueles que nos assistem, nos ouve, Senhor. Faz, ó Deus, completa a salvação, Senhor, na vida dos nossos lares, aqueles que ainda não são salvos, Senhor, aqueles que nos assistem, Senhor, toca no coração em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a família de Deus hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Fique com Deus, a paz do Senhor e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir.